A Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Pensando na espiritualidade, usando a questão da área da família de um modo mais amplo, nós temos hoje, por meio da internet, né? E sabe que a internet é algo que é muito pegajoso, principalmente com jovens, adolescentes, até alguns já cabeça branca também, né, gostam, mas a disseminação religiosa, ela aconteceu de uma forma muito intensa e também banalizada. E nós encontramos há alguns anos atrás uma mãe cuja família cresceu na igreja juntamente com o pai, e foi realmente era uma família que era muito visada, até admirada pela membresia, né? E chegou um determinado momento da vida deles que eles se afastaram, né? O marido se afastou da igreja também, a família toda, e eles então começaram a se distanciar cada vez mais. E um certo dia nós fomos procurados, mesmo sem conhecer pessoalmente essa família, fomos procurados porque a mãe estava em desespero, né? Porque ela até queria voltar a se congregar, o marido não queria, e a termo até de ser violento, e um dos filhos tinha encontrado na internet, no YouTube, um tutor espiritual, o qual ensinava uma doutrina totalmente aversa ao que ele tinha crescido crendo, né? E o problema estava formado, o menino estava transtornado, a família realmente teve um prejuízo muito grande, né, nessa questão. E então, conversando com o rapaz, o jovem, ele me compartilhou o seguinte, que o pai dele, ele cresceu sendo enganado pelo pai dele, falando de Deus, Deus é isso, é aquilo outro, mas ele tinha aprendido pela internet, com um tutor lá, que esse Deus do Novo Testamento era outro Deus, que o do Velho Testamento era um, que esse agora era outro, que não tinha nada a ver. Foi uma confusão, e esse menino ficou ao ponto de se suicidar, inclusive, né? Foi complicado o negócio. Mas, graças a Deus, com muita conversa, muito estudo, muitos exemplos, ele até que voltou para a igreja, né? Por um tempo, estava até desenvolvendo bons relacionamentos com a juventude lá da igreja e tudo. Mas eu queria apontar em si essa questão da espiritualidade, a religiosidade, as influências que chega às vezes por uma porta que os pais nem têm conhecimento, e quando vê a coisa já está formada. Então, como lidar com coisas dessa forma, desse tipo, que não é exclusividade de ninguém e pode acontecer com qualquer um, né? Perfeito, Valdizan. Faz muito sentido lembrar também resultados de pesquisas, né? Você entende? Vamos pegar amostras grandes, é um ótimo exemplo, né? Uma amostra aí, um indivíduo, né? Uma família, uma unidade aí, né? Família é uma unidade, né? Funcional. Mas o que tem sido encontrado? Né? Que os pais, de fato, ensinam aquilo que eles praticam. Eu sei que isso é quase senso comum, né? Mas em termos de espiritualidade, né? De prática da espiritualidade, que realmente transmite aos filhos alguma coisa que eles vão desejar reproduzir, viver, né? Vão de fato acreditar, vão de fato aprender, é quando se pratica dentro de casa aquilo que é ensinado, né? Aquilo que os pais falam que acreditam enquanto espiritualidade. Então, estudos mostram resultados positivos em famílias que melhoram o desenvolvimento da empatia uns pelos outros,
né, quando eles fazem reuniões em casa para viver essa espiritualidade. Então, famílias que têm práticas de orações, de leituras, estudos, né, famílias que têm costumes, né, ritos semanais, mensais, ou tem dias específicos, né, algumas até como forma de feriado, que compartilham e vivem, praticam, né, ali em casa, né, dentro de casa, são as famílias que têm o maior sucesso em transmitir para os filhos os seus valores, seus princípios, seus conceitos, e melhorar o desenvolvimento nesses aspectos de empatia, melhora a empatia, evita comportamentos, né, de reatividade defensiva, né, que é um padrão, inclusive no relacionamento conjugal, né? Eu mencionei num dos programas, tem um autor que diz que certos padrões nocivos na relação conjugal são 4, e ele dá o nome desses padrões, né, ele chama, são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E o terceiro que esse autor menciona, o Gottman, ele chama de justamente o posicionamento defensivo, que é um padrão de relação muito nocivo, muito ruim, a começar pelo casal, e aí se estende pela família. Então, as práticas em família, elas evitam estes padrões de relacionamento, né, negativos, né, de posicionamento reativo, né, defensivo, né, vai melhorar a relação conjugal, vão aprofundar os laços familiares, né, e vão promover a superação dos desafios. E aí, como já dissemos nos outros programas, né, a resiliência familiar. Os processos de resiliência são facilitados, né, aqueles de crença comum, aqueles de padrão de organização, que envolve a flexibilidade familiar. Então, as pessoas desenvolvem mais empatia uns para os outros, porque elas se ouvem, né? Elas conhecem a situação um do outro, elas têm voz, né, para dar opinião, para participar ali de uma coisa que pode ser chamada de devocional. Então, essa prática da espiritualidade no lar, ela é realmente encontrada como um fator positivo, protetivo, não há contraindicação, para falar a verdade. Jesus nasceu.